Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus tomou formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Amém? Então ali nós começamos a entender um pouquinho o início de tudo, né? Da onde que nós começamos a enxergar a nossa identidade, em que lugar que nós começamos a entender o que Deus quer de nós, o que Deus pretende de nós. Interessante que nós, até chegar nessa passagem, nós começamos a analisar e ver que Deus, até o quinto dia, Deus ele dizia as coisas que Ele queria. Então Ele falava: haja luz, e houve luz, né? Haja separação do firmamento, haja seres que possam viver na água, que haja seres para viver na terra. Então Deus ele vai falando, Ele vai proclamando, haja, e acontecia, haja, e ia acontecendo. E o interessante, no momento em que Deus chegou na nossa vez, na vez do homem, Ele não disse haja um homem, haja um ser. Deus ele fez com as suas próprias mãos. E o interessante é que Ele ainda não fez sozinho, Ele fez com a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Veja o quão importante você é para Deus, o quão importante é a nossa vida, o quão importante é cada um que está aqui, cada um que está lá fora. Deus desceu, através daquela água que jorrava sobre o solo, Ele pegou, moldou com as suas próprias mãos, com riquezas de detalhes, fazendo tão bonitinho, colocando as suas mãos. Veja como nós somos importantes para Deus, o quanto nós somos especiais, o quanto Deus fez com todo amor e carinho. Como eu disse no começo, Deus ele falava as coisas até o quinto dia, haja, e conosco Ele fez algo maravilhoso, Ele fez algo espetacular. Ele utilizou as suas próprias mãos, Ele mexeu na terra, Ele formou a lama e Ele formou a obra-prima, que somos nós. A obra-prima de Deus, que somos nós, feitas com sua própria mão, sou eu e é você. A obra-prima de Deus. É só olhar quantas coisas existem no mundo, quantas coisas lindas existem no mundo. Quando nós fomos viajar para a casa da minha família no Nordeste, nós pegamos um barquinho e entramos num canyon que tinha lá no Rio São Francisco. Coisa mais linda, você entrava assim, você começava a deslumbrar, você falava, tudo coisa feita pelo meu Deus, tudo coisa criada pelo meu Deus, tudo feito pelo meu Deus. Tem Foz do Iguaçu também, tantas coisas lindas, as praias que temos aqui, então nós visualizamos tudo aquilo que Deus fez, mas ali foi tudo coisa que Ele disse, haja, mas nós fomos feitos com a própria mão do nosso Pai. Então você é a obra-prima de Deus. Veja o valor que Deus deu nesse momento para as nossas vidas, o quanto Deus se importou conosco, o quanto Ele se posicionou para nos fazermos. Então nós somos muito importantes, nós somos a obra-prima de Deus. Você foi feito por Deus e Ele soprou dentro de nós sopro de vida.
Ele soprou dentro de nós o sopro de vida. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso e nos fez homens viventes. Só aí nós começamos a entender o quão maravilhoso é. Aqui nós estamos decorrendo e vendo da onde que nós surgimos, como nós fomos feitos, o quão importante nós somos para Deus. Só que aqui nós estamos falando do nosso corpo, né? do corpo, do externo. Mas existe algo dentro de nós. Dentro de nós existe a alma, a nossa personalidade, que também foi criada por Deus. Foi Deus que colocou dentro de nós. Foi Deus que a moldou dentro de nós. E dentro disso nós enxergamos algumas coisas, né? O que é alma? Alma é um conjunto de características. Aqui eu vou falar algumas, para que a gente possa entender, ou as principais, para que nós possamos entender o que é a alma. A alma, dentro da alma a gente temos os sentimentos, nós temos emoções, nós temos motivações, nós temos prioridades, nós temos o coração, nós temos o desejo, nós temos o intelecto, nós temos caráter, nós temos personalidade, nós temos consciência. Então aqui nós começamos a entender um pouquinho mais, falamos do corpo, onde ele surgiu, quem nos fez, por que nos fez, e a importância de tudo isso. O interessante é que dentro dessas 10, né, eu citei aqui 10 características, nós podemos olhar que não existe ninguém que tenha as mesmas características que você. Nós começamos a enxergar que não existe um outro ser humano com as mesmas características que você. Você pode até encontrar alguém que tem 4, 3, 2, mas todas essas não tem. Então, nós começamos a ver nisso tudo que nós somos um ser único e exclusivo. Nós começamos a enxergar que nós somos um ser único e exclusivo. Não existe, mesmo sendo um gêmeo igual, eles não têm as 10 características. Então nós somos exclusivos e nós somos únicos. Não existe ninguém como nós. Nós podemos falar, começarmos a olhar lá para trás. Hoje não acontece mais isso, mas lá atrás, só para perguntar para o pastor até, lá atrás nós olhávamos as mães, fazia 8 filhos, 9 filhos, dentro desses 9, criados com o mesmo pai, criados com a mesma mãe, a mesma educação, o mesmo cuidado, a mesma alimentação, mas cada um tinha um tipo de personalidade. Era homem, nasceu um ano depois, mas cada um tinha sua personalidade. Nós vimos muito isso, nós encontrávamos muito isso, mas cada um tem a sua própria personalidade, cada um tem a sua própria identidade, cada um tem o seu jeito de ser, cada um é único e exclusivo. Aqui está a sua identidade, criada por Deus. Só que você precisa aceitar ela. Você precisa olhar para ela e enxergar que foi Deus que preparou tudo isso. Nós vemos muito que algumas pessoas se auto-sabotam. Algumas pessoas andam, principalmente nos tempos de hoje, com a baixa autoestima. Começa a olhar para si, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer, eu não posso fazer, e começa a se excluir ou se sabotar por anos até. Por anos ele começa a se sabotar. E interessante a gente ver que se foi algo que Deus criou, se foi algo que Deus colocou dentro de você, é algo especial. Deus te deu
única, exclusiva e especial. Então, nós não podemos nos auto-sabotar, mas nós precisamos aceitar aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus criou para nós, aquilo que Deus fez com todo o amor e carinho, aquilo que Deus falou para você, você vai ser assim. E tem uma outra pessoa que adora mexer nessa parte nossa, o nosso inimigo. O nosso inimigo também começa a trabalhar nessa área, ele começa a dizer, soprar nos nossos ouvidos: você não tem capacidade, você não consegue fazer. Ele nos oprime, para que nós não acreditamos que nós temos uma identidade, que ela é única, exclusiva e pessoal. Então, de tanto que o inimigo nos oprime, de tanto que nós nos sabotamos, nós começamos a não acreditar que nós somos únicos, exclusivos e pessoal. Mas eu vou mostrar para vocês que nós somos. Eu vou mostrar para vocês que na palavra de Deus nos mostra que nós somos exclusivos. Salmo 139, versículo de 1 a 6. Salmo 139, nós vemos aqui o salmista Davi nos mostrando o quanto Deus foi rico em detalhe para nos formar conforme a identidade que Ele queria nos dar. Salmo 139. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces integralmente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Nós vemos aqui o quanto Deus ele é maravilhoso. Mesmo antes de eu pensar, Deus já sabe o que eu quero. Antes mesmo de eu formular uma pergunta, antes mesmo da palavra chegar na minha boca, Deus já sabe. Olha como Deus foi maravilhoso, como Deus foi perfeito para conosco. Em Efésios 1, versículo 4, o apóstolo Paulo também nos fala que Deus nos preparou antes mesmo de nós nascermos. Efésios 1, versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Tua palavra. Então aqui eu consigo mostrar para mim e para vocês o quanto Deus Ele é rico em detalhes para fazermos a nossa identidade. O quão importante é nós entendermos a identidade que Ele preparou para nós, o quão perfeito Ele é. Antes mesmo dele criar o mundo, Ele já planejou cada um de nós. O quanto Ele planejou. Então eu estava mostrando aqui que muitas das vezes nós não damos valor. Nós deixamos para trás, nós escondemos, nós nos sabotamos e não entendemos o quão perfeito é a criação de Deus. O quão perfeito é tudo aquilo que Deus fez. Esses dois textos que nós lemos aqui, ele é muito forte, íntimo, lindo, mas na prática é muito difícil de nós entendermos o que Deus quer. É muito difícil de eu entender o propósito que Deus tem para a minha vida. Você consegue imaginar a profundeza de tudo isso? Você consegue enxergar o quão maravilhoso é que antes mesmo de acontecer tudo, Deus teceu com as suas próprias mãos a
a sua personalidade, a sua identidade. Deus escolheu o dia perfeito, a casa ideal, a família, para que você viesse à terra, para que você cumprisse o propósito. Você entendeu a profundidade do que eu acabei de dizer? Deus escolheu a casa perfeita, Deus escolheu o dia perfeito, a casa ideal, a família, para que você viesse à terra, para que cumprisse através de você o propósito dele. Amém. Não é nós que escolhemos, não é eu que desejo, não é de mim que sai, é Deus. Antes mesmo dele criar o mundo, ele já tinha o propósito dele feito, através da sua vida, através da minha vida, através da nossa igreja. Deus não nos trouxe à toa a esse mundo. Deus não nos trouxe em vão. Mesmo que você possa falar, ou que você possa ter visto em algum lugar, em alguma família, algo ruim. Aquela menina nasceu num estupro, aquela pessoa nasceu de uma violência, os meus pais não me queriam, ou aquela criança, os pais dela não a aceitavam. Mesmo que você olhe para uma situação onde que você fala assim, nossa, quando aquele casal era novinho, ele tentou abortar os filhos. Mesmo que você olhe para tudo isso, Deus está no controle, Deus preparou tudo, Deus teceu com as suas próprias mãos a sua identidade, a sua personalidade, e em cima de tudo isso, Ele tem um propósito. Eu não sei o que pode dentro de nós nos colocar para baixo, não sei o que pode ter dentro de nós que nos reprima a fazer aquele propósito que Deus colocou. Eu citei alguns exemplos aqui, mas Deus, Criador, te escolheu muito antes de você nascer e te formou da forma mais linda. Da forma mais linda Deus te formou, e Ele te escolheu e te preparou para que você vivesse dias aqui na terra. Deus preparou tudo isso, Deus Ele moldou tudo isso. Mas está tão difícil, ou está tão bom, está tão gostoso. Deus preparou tudo isso para você. Deus, Ele deixou que tudo isso acontecer. Eu não estou querendo trazer palavras motivacionais, não estou querendo mexer com o ego de ninguém, mas agora eu queria trazer uma pergunta para vocês. Quem é vocês? Quem é vocês? Para que vocês nasceram? Para que eu nasci? Quem sou eu? A sua identidade revela o seu propósito. A sua identidade revela o seu propósito. Para saber qual é o propósito da sua vida, para você saber para que você está aqui nessa terra, você precisa saber qual é a sua identidade. Você precisa enxergar dentro de você qual é a sua identidade. Assim você consegue saber qual é o seu propósito. Eu falei de identidade RG, SIC, mas aqui eu estou falando de outra identidade, a identidade espiritual. Eu estou falando para vocês da identidade espiritual. Para que você está aqui? Para que você está vivendo aqui na terra? Qual o propósito que você tem aqui na terra? Deus valoriza cada característica que Ele colocou em você. Então, por que às vezes nós nos sentimos inferiores a algumas situações? Nós sentimos inferiores a outras pessoas. Nós falamos assim: ai Senhor, se eu fosse como fulano de tal, eu acho
abençoado por Ti. Ah, Senhor, se eu fosse como Ciclano, se eu fosse como Bertrano, se eu fosse outra pessoa, eu tenho certeza que o Senhor ia usar eu muito mais. Deus te fez desta forma, e Ele vai usar você desta forma. Você não precisa olhar para uma pessoa e falar: quero ser como essa pessoa. Deus te fez exclusivo, único e pessoal. E é dessa forma que Deus vai trabalhar na sua vida. O Pai que dá a sua personalidade. Essa aqui é muito boa. O Pai que dá a sua personalidade é o Pai que define a identidade profética do seu filho. O Pai que dá a sua personalidade é o Pai que define a identidade profética do seu filho. Como assim? Do que você está dizendo? O Pai que nos deu, que nos preparou, que nos formou, que fez a nossa personalidade, que nos criou único, exclusivo, é o mesmo Pai que define a identidade profética do seu filho. O que é profecia? É aquilo que Deus deseja, é aquilo que Deus coloca na sua vida para acontecer. Exemplo, pessoas vão ser levadas a Deus através da sua vida. Pessoas vão se converter através da sua vida, da sua mensagem. Pessoas vão se converter através do louvor que você canta, que você toca. Pessoas vão se converter pelo momento que você passar do lado dele. Isso é coisas proféticas. Aí tem um grande problema. Eu escolho viver aquilo que Deus escreveu para mim. Eu escolho viver aquilo que Deus preparou para mim. Ou eu quero escrever o meu próprio livro. Ou eu quero ser roteirista da minha vida. Ou eu quero trabalhar. Senhor, deixa um pouquinho de lado isso aqui, deixa eu viver um pouquinho, deixa eu curtir um pouquinho, deixa eu trabalhar. Eu quero escrever a minha própria história, eu quero fazer a minha própria história. Senhor, guarda um pouquinho isso que o Senhor escreveu para mim. E tem muita coisa difícil, tem muita coisa que para mim não vai dar. Existe o livre-arbítrio. Deus, Ele deu o livre-arbítrio, Ele escreveu a sua história, Ele escreveu a sua personalidade, Ele falou como Ele quer que você trabalhe, mas existe o livre-arbítrio, e você pode querer escrever a sua própria história, você pode querer fazer ela ser feliz, você pode tentar fazer com que ela seja feliz, como o filho pródigo tentou fazer. Jesus, ele fala sobre o filho pródigo, que em um determinado momento da vida ele fala: Pai, me dá tudo aquilo que eu mereço, né? Eu quero a metade de tudo, para que eu possa viver a minha vida. Ele escolheu escrever a sua própria história, ele decidiu escrever a sua própria história. E ele teve vontade, depois que acabou todo o seu dinheiro, ele teve vontade de comer as bolotas dos porcos e não podia comer. E qual foi a melhor história a ser vivida dele? Quando ele voltou para a casa do seu pai. Quando ele falou: Deus, eu quero entrar na sua história. Eu quero que o Senhor controle toda a minha história. Eu quero que o Senhor continue vivendo, fazendo a minha história. E eu tenho uma coisa para te dizer. Tudo aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida, tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida é boa, é perfeita e é agradável. Não é coisa ruim, mas é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho que dizer para vocês:
A melhor história a ser vivida é a história que Deus preparou para você. É a melhor história. Mas qual história você está hoje? Qual história você está hoje? Eu nem sei qual história eu estou vivendo a história do vizinho ainda. Eu não consegui nem entrar nem na minha, eu estou vivendo a vida do outro. Eu não estou nem vivendo a minha, nem o que Deus preparou para mim. E você sabe de uma coisa? A identidade espiritual, quando Deus Ele coloca na sua vida, quando Ele permite na sua vida, Ele muda o seu nome. Ele muda o seu nome para algo maravilhoso. Abrão. O significado de Abrão é pai ilustre. Deus falou para ele: filho, saia do meio dos seus parentes, para um lugar onde eu vou te levar, e o seu nome vai ser Abraão, pai de uma grande nação. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e Ele muda o futuro profético da vida de Abraão. O Abraão, que era único com a sua esposa, que não podiam ter filhos, ele sai e se torna o pai de uma grande nação. Outro, Jacó, que a palavra do nome dele significa segurar o calcanhar, ou enganador. Quando ele luta com um anjo, ele se torna Israel, príncipe de Deus. Amém. Príncipe de Deus. Deus muda a história de Jacó, e o futuro profético da vida de Jacó se transforma em algo maravilhoso. Sendo assim, Deus muda a sua identidade, Ele muda o seu nome, e Ele muda o futuro profético da sua vida. Ele muda o futuro profético da sua vida. Nós vemos muitos outros. Pedro era Simão era ouvinte, Pedro, rochedo. Ele negou, mas depois através dele muitos foram salvos. A palavra de Deus chegou até nós hoje por causa deles. Saulo, quando o nome Saulo tem o significado de desejado. Paulo, pequeno, porque grande é Deus. Grande é Deus. Só que assim, existe algo por trás de tudo isso. Existe algo por trás dessa mudança de nome. Eles aceitaram a sua nova identidade. E você já sabe qual é a sua nova identidade em Cristo Jesus? Amém. Glória a Deus. No mundo espiritual, você sabe qual é a sua identidade? Amém. Quando você entender qual é a sua identidade, você vai ter clareza da missão que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Amém. Quando você entender qual é a identidade que Deus colocou nas tuas mãos, você vai ter clareza da missão. A missão é o próximo passo para quem está em Jesus Cristo. A missão ela está ligada ao propósito, e o propósito ao chamado. Tudo espiritual. Tudo espiritual. Quando você entende qual é a sua identidade, você entende qual é a sua missão, você entende qual é o seu propósito aqui na terra, e você entende qual é o seu chamado. Aí você para de rejeitar qual é a sua identidade. Aí você para de falar: eu sou nada. Você é tudo. Você é criado por Deus, porque você tem um propósito, você tem uma missão. Mas não importa, Deus te criou dessa forma. Só que depois que você entende qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, qual é a sua missão e qual é o seu chamado, muitas pessoas começam a se afobar, muitas pessoas começam a atropelar as coisas, começam a fazer. E no final das contas eles nem entenderam ainda
Qual é o primeiro? A identidade. A primeira coisa, você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Você precisa entender, descobrir quem eu sou em Cristo Jesus. Quem eu sou? Para quem eu vim? Qual é o meu chamado? Quem é você? Quem é você? Quem eu sou? Qual o meu propósito? Qual a minha missão? Essa pergunta deve estar batendo forte agora. Essa pergunta está dentro de você. Quem eu sou? Qual a minha missão? Qual o meu propósito? Isso já aconteceu na minha vida também. Para que eu fui criado? Por que eu estou aqui? Para mim viver trabalhando, levando comida para minha casa, e volto a trabalhar, volto para casa, volto a trabalhar, volto para casa. Esse é o propósito da nossa vida? Essa é a missão? A identidade espiritual. É essa a minha missão? Esse é o meu propósito? Você começa a conversar com Deus. Deus, qual é a minha missão? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? Aí você começa a dar valor às pequenas